E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo quanto há em mim, bendiga o seu santíssimo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, que redime a nossa vida da perdição e que nos coroa com a benignidade e com a sua misericórdia, que farta a nossa boca de bens, de sorte que a nossa mocidade se renove como a da águia. Ó poderoso de Abraão, de Isaque e de Israel, eu ergo as mãos para os céus, para te suplicar em favor dessa criatura que me ouve neste momento. Eu não sei o problema que ela está envolvida. Eu não sei qual é a sua situação de desespero. Mas o Senhor sabe. E segundo a tua palavra, há resposta para ela. Há resposta para essa necessidade exata que ela está enfrentando nesse momento. Então que o teu Espírito, meu Senhor, venha sobre ela, cobrir a sua vida, abrir o seu entendimento para compreender que esse problema, essa situação, essa necessidade, talvez seja um sinal teu, dizendo para ela: ei, eu estou aqui do seu lado, confie em mim. Ó meu Senhor querido, meu amado Pai, venha ao encontro, então, de todos os que nos ouvem e torna possível o que tem sido até então impossível. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, nós falamos ontem como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus. Há tantas vozes neste mundo, não é verdade? Qual é a voz de Deus? Como é que a gente pode saber que Deus está falando conosco? Só existe uma maneira de nós sabermos qual é a vontade de Deus, qual é a fala de Deus conosco, da mesma forma como foi com Abraão, com Isaque, com Israel. Só existe uma forma: quando a nossa mente, o nosso intelecto está antenado nos pensamentos de Deus. Quando eu penso os pensamentos divinos, então eu abro a porta da minha mente para que o pensamento de Deus, a voz do Espírito de Deus, possa penetrar e me orientar
e me dirigir e me trazer a resposta que eu estou precisando. Quando nós lemos a Bíblia, ou quando lemos um livro inspirado pela Bíblia, então nós exercitamos o nosso intelecto na busca da resposta divina. É importante, extremamente importante, que cada um dos nossos ouvintes, que cada pessoa da fé venha nutrir, alimentar, sustentar a sua fé com algo que vem do alto, algo que venha do trono de Deus, porque Deus sustenta o seu povo com a sua palavra. O Senhor Jesus disse isso. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Quer dizer, não é só o pão que alimenta o nosso ser, mas toda a palavra de Deus nos alimenta. Alimenta o nosso corpo físico, alimenta o nosso corpo emocional e alimenta o nosso corpo espiritual. Então a palavra de Deus vem sempre ao encontro daquilo que nós precisamos. Mas é preciso que a nossa mente, o nosso intelecto, que é o nosso espírito, esteja focado na mente, no Espírito de Deus, que é o seu intelecto, os seus pensamentos colocados na sua palavra. Então, muitos dizem assim: eu me sinto bem quando estou na igreja, mas quando eu saio da igreja, então logo começo a sentir mal. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque na igreja ela canta louvores a Deus. Ela ouve a palavra de Deus. Ela medita junto com o pastor na palavra de Deus. Ora, é na igreja que ela fortalece o seu espírito, porque ali só se trata das coisas divinas, das coisas espirituais. E assim sendo, é óbvio que ela vai se sentir bem, tem que se sentir bem, porque ela está exercitando a sua inteligência, o seu intelecto. É claro que quando ela se volta para a emoção, para os sentimentos da alma, do coração, aí não acontece nada. Ela vai sentir emoção, mas aquela emoção vai ser algo passageiro. Mas quando ela sustenta o seu espírito, ou seja, o seu intelecto, a sua mente, com a palavra de Deus, então quando ela sai da igreja, ela tem ferramentas para neutralizar os ataques do mal, os ataques que vêm em forma de dúvidas, de medos, de preocupações, de ansiedades. O mal sabe neutralizar as pessoas que vêm na igreja. Ele usa o quê? Ele usa a dúvida. Mas a dúvida só chega à mente ou ao coração das pessoas sentimentais, das pessoas que vivem na base da emoção. Mas as pessoas que pensam, que raciocinam, que confiam nas promessas de Deus, que confiam na palavra de Deus, estas não. Estas sempre estão bem por dentro. Ainda que no seu exterior ela tenha que enfrentar lutas, dificuldades, problemas. Mas no seu interior ela tem força para vencer aquelas dúvidas, aqueles medos. Então, o diabo trabalha com a dúvida, da mesma forma como Deus trabalha com a fé. E quem você vai dar ouvidos? Você vai dar ouvidos à fé ou às dúvidas? Para onde você vai se inclinar? Para os medos, para as preocupações ou para a confiança nas promessas de Deus? Então você tem que decidir. Se você tende a confiar na palavra de Deus, então vá em frente, continue assim. Não se deixe contaminar
pelas malícias, pela palavra maliciosa. Não se deixe contaminar por maus obreiros, por pessoas mal intencionadas. Não dê ouvidos àqueles que ajudam o diabo a derrubar as pessoas. Não. Dê ouvidos àqueles que fazem levantar o seu ser espiritual, que fazem animar a sua fé, que fazem estimular a sua fé no Senhor Jesus, que fazem estimular a execução da sua fé na palavra de Deus. Você sabe que quando Deus chamou Abraão, ele mandou que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Por que Deus mandou Abraão sair de onde ele estava? Por que Deus não o abençoou lá onde Abraão estava, já que estava tudo mais facilitado? Porque Deus não poderia falar com Abraão e disputar a sua voz, os seus conselhos, com os conselhos da sua parentela, da sua casa, da casa do seu pai. Imagine, ele falava uma coisa, então viria outro ente querido, ou um parente, ou um amigo, vinham com outra palavra, contrariando a palavra de Deus. Então Deus não vai disputar, não vai ficar disputando a sua palavra com a palavra do mal. Então, Deus foi obrigado a tirar, remover Abraão daquela cidade, ou daquele lugar onde ele estava, de Ur, e foi lá para a cidade prometida, ou para a terra prometida. Ele foi para Canaã. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, às vezes nós somos, pelas circunstâncias, levados à solidão. E a gente fica, às vezes, triste, reclamando, lamentando aquela solidão. Só que Deus foi o autor daquela solidão. Por quê? Ele quis nos deixar sós, para poder falar sozinho conosco, para que a gente não ficasse dividindo nosso pensamento com outras palavras. Preste atenção, eu não sei se este é o seu caso, eu não sei, mas uma coisa eu sei, se você está só, aproveite esses momentos, porque Deus se utiliza da situação que a pessoa está vivendo para lhe dar o sinal de que ele está ali para atender, para orientar, para falar, para que a pessoa, então, uma vez ouvindo, venha se fortalecer. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não é impossível ouvir a voz de Deus, mas é preciso ter ouvidos para ouvi-lo. E para a gente ter ouvidos para ouvir a voz de Deus, é preciso que a gente se desvencilhe, que a gente evite a voz do mundo, a voz de terceiros. Vamos ficar só naquilo que está escrito. Perto quero estar, junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero lhe ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. És tudo pra mim, és tudo que eu preciso, és tudo pra mim.
estar junto ao Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. És tudo pra mim, és tudo. Sei que estás aqui, és tudo pra mim, és tudo que eu preciso, és tudo pra mim, eu sei que estás aqui. Sei que estás aqui. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que lutaram e que venceram. Pessoas que não tinham nada de Deus, não tinham conhecimento nenhum de Deus, mas a partir do momento que tomaram conhecimento, que elas tiveram que sacrificar para tomarem posse das promessas de Deus, elas não titubearam, não duvidaram. Elas se empenharam, se esforçaram e tomaram posse daquilo que Deus prometeu. Vamos ouvi-las. Meu nome é Moacir, né? Antes de chegar aqui, eu cheguei com a vida arruinada em todos os sentidos. Desde a infância, minha infância foi muito sofrida, morava com madrasta, né? Meu pai deixou minha mãe, foi morar com uma outra mulher, acabou levando eu e meus irmãos. E a gente conheceu o sofrimento desde criança. Surra, essa senhora não... acho que não gostava da gente, nem de mim, dos meus irmãos, e sempre batia ao ponto de bater a cabeça da gente na parede, né? Tamanho sofrimento, isso toda a minha infância. E eu acabei saindo do interior, onde eu morava com meu pai e essa determinada senhora, e vim para São Paulo, vim na minha adolescência, vim morar com a minha mãe. E chegando aqui eu conheci os vícios, comecei a beber, bebia cachaça mesmo, bebia até cair. E isso foi da adolescência para a fase adulta, onde eu conheci a minha esposa. Fui morar junto com ela, né? E o sofrimento continuou, miséria, porque eu morava de aluguel, não tinha condições de pagar o aluguel, e esse aluguel era um valor muito pequeno, um valor mínimo de R$250, e eu conseguia ficar em débito com o dono da casa, né? Não pagava conta de água, luz, tamanha miséria que eu vinha vivendo. Eu não tinha condições nem mesmo de dar um conforto para a minha família. E como todo pai de família,
quer dar um melhor para sua casa, para sua esposa, para o filho, e essa condição que eu não tinha, não vinha tendo, né? Me deparei a um ponto de um dia não ter sapatos para me calçar. Andava com um sapato furado, com plástico dentro do sapato. Eu me lembro uma ocasião que eu ia andando ali na Avenida Paulista e eu desejei comer um pãozinho francês, comprar um pão numa padaria. E eu não tinha o dinheiro para comprar um pãozinho. Eu entrei até dentro da padaria. Eu me lembro que eu fui até o balcão e eu não sabia se eu pedia o pão ou se eu perguntava quanto custava esse pão. Porque eu tinha cerca de 20 centavos no bolso, né? E por fim eu acabei saindo com vergonha de perguntar o preço de um pãozinho, porque eu não tinha como comprar um pãozinho. Essa era a situação que eu vivia. Cheguei por diversas vezes a andar quilômetros a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma condução pública. Isso foi indo, chegou ao ponto da gente pedir favores para familiares meus, vizinhos, da cesta básica, dar uma condição, o básico para me colocar dentro da minha casa. Essa foi a situação que eu cheguei aqui e chegando aqui eu aprendi a usar a minha fé. Coisa que até então, antes eu não acreditava nem em mim mesmo, né? Achava que para mim não tinha jeito. Conhecia o altar, conhecia a fé e de fé em fé fui praticando, fui colocando em prática e Deus foi mudando a minha vida. Até um dia que chegou a Fogueira Santa de Israel, tive a oportunidade de fazer o meu sacrifício, fazer o perfeito sacrifício. Deus começou a mudar a minha vida, deu visão, abriu o meu entendimento, abriu os meus olhos, coisa que eu não enxergava. E eu abri uma empresa. E dessa empresa comecei pequeno, comecei com um funcionário apenas. E de fé em fé, hoje eu tenho 35 funcionários, eu emprego 2 engenheiros também. A gente tem uma vida estável, consegui comprar um imóvel em condomínio fechado. Para quem vivia de aluguel, né, vivia precariamente, consegui comprar um carro. Praticamente todo ano eu troco de carro. Deus tem me dado uma vida confortável. Desde que eu conheci a fé, desde que eu conheci o altar, eu não vivo sem o altar. O altar hoje para mim significa tudo. E depois que eu me lancei no altar, minha vida mudou em tudo, tudo mesmo. Para quem morava de aluguel, eu não tinha nem condições de pagar um aluguel, hoje eu tenho uma casa. Hoje eu tenho um bom apartamento, moro num condomínio fechado. Para quem não tinha como pagar uma condução pública, hoje eu tenho um carro, tenho um bom carro. Hoje eu tenho não só isso, né? Eu creio que dinheiro nenhum paga a paz que Deus tem nos dado. Hoje eu tenho conforto na alma, conforto de espírito. Deus me trouxe novamente a minha esposa, porque a gente vivia num lar destruído, eu traí a minha esposa, a gente conseguiu restaurar o casamento. Hoje eu tenho paz dentro de casa, vivo muito bem com a minha esposa, paz com os meus filhos, tenho um lar abençoado em todos os sentidos. E sobretudo a fé que eu aprendi a usar aqui dentro. A fé que dinheiro nenhum paga, porque com a fé eu alcancei tudo. Tudo que eu tenho hoje eu devo à fé que eu aprendi a exercitar aqui dentro. Eu não me vejo fora da Fogueira Santa, eu não sei viver sem a Fogueira Santa, longe do altar. Graças à Fogueira Santa, hoje eu tenho uma vida completa, seja financeira, seja no casamento, seja na saúde. Eu sei dizer que a minha vida mudou em todos os sentidos através da Fogueira Santa. Para mim a Fogueira Santa é tudo. Meu nome é Simônia e antes de chegar aqui eu era uma pessoa frustrada, né? Eu trabalhava, buscava uma vida melhor a cada dia, mas eu não conseguia, na verdade, né? Sentia muita angústia, porque assim, eu via as pessoas crescerem, né, financeiramente, dentro da própria empresa que eu trabalhava numa empresa de publicidade, e eu via as pessoas crescendo, e aquilo eu almejava também crescer, mas nada acontecia na minha vida. Todo mundo tinha carro naquela empresa, eu era a única que não tinha carro, e aquilo me entristecia cada vez mais. A minha filha precisava das coisas, e eu também com aquele dinheiro pouco para pagar aluguel, né? Comprar as coisas para dentro de casa, para mim e para ela, porque era só eu e ela, e era aquela coisa mirradinha, né? Nunca crescia. E era uma situação muito difícil, tinha vontade de pedir as contas, né, para ter o meu próprio negócio, mas como? Com o salário que eu ganhava não conseguia. E aí era uma frustração só, vivia de frustração em frustração, porque almejava muita coisa e não conseguia. E daí foi quando eu conheci
o trabalho, né, da igreja. E quando eu cheguei aqui, foi maravilhoso, porque era tudo que eu precisava ouvir, né, na verdade. E aquilo foi crescendo dentro de mim e eu fui a cada dia colocando em prática o que eu ouvia. A cada dia eu procurava obedecer aquilo que passava para mim. E eu falava, é o lugar certo, é isso que eu precisava. E no momento mais difícil da minha vida, eu lembro, veio o momento da fogueira santa. Como eu já sabia o que eu deveria fazer, usar a minha fé, eu me lancei sem medo nenhum, porque havia uma certeza muito grande. Eu via a fogueira santa como uma oportunidade para me mudar minha vida. E aí eu me lancei com tudo, sabe? Eu dei o meu tudo, além da minha própria vida, né? Lancei a minha própria vida, eu lancei tudo que eu tinha no altar. Então eu comecei a praticar a minha fé. Fui praticando, e aquilo que eu almejei eu consegui, que era ter o meu próprio negócio. Eu conquistei uma loja e trabalhei, né, para mim mesma tudo que eu queria. E a cada dia crescendo com Deus, porque assim, tudo vem por uma obediência. Se a gente obedecer, a gente conquista tudo com Deus. E a cada dia, né? Hoje eu sou uma pessoa super realizada em todos os sentidos da minha vida, todos eles. Sou realizada principalmente na minha vida espiritual. Aquela angústia que eu sentia, aquela tristeza, tudo foi embora. Porque tudo se realizou. Com Deus tudo se realiza. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Sou casada. Hoje eu tenho um carro que eu não tinha. Tudo que eu posso desejar, viajar para algum lugar, eu posso ir. Porque hoje a minha vida, a vida que eu tenho hoje, me proporciona tudo isso. A fogueira santa para mim, eu vejo como uma oportunidade de transformação de vida. Não mudança, porque mudança a gente consegue de outra forma, mas a transformação, porque assim, eu posso falar isso com propriedade porque Deus transformou a minha vida através da fogueira santa, através de um sacrifício. Por eu ter me lançado no altar, então Deus foi lá e mudou a minha vida, transformou a minha vida. Hoje eu sou outra Simone, hoje eu sou outra pessoa. Eu posso dizer que eu tenho um antes e o depois da minha vida através da fogueira santa. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho um convite muito especial para você que é militar, que é da família de militar, você que trabalha na segurança, seja municipal, estadual ou federal. Então, neste domingo, nós estaremos orando e consagrando todos os militares, todas as pessoas envolvidas com a segurança. Então, você pode vir em qualquer igreja universal do Reino de Deus neste domingo, inclusive aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, 10 horas da manhã e também às 18 horas, ao cair da tarde, nós estaremos consagrando o militar, esteja ele uniformizado ou não. Se você vier uniformizado, ótimo. Se você não vier, não tem problema. Nós estaremos consagrando aqueles que estão do lado do bem, da justiça. Estaremos consagrando-os para que eles venham ser guardados de balas perdidas, que eles venham ser protegidos contra o mal que se alastra nesse país. E você é o nosso convidado. Neste domingo, 6, 10 e ao cair da tarde, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Olá, Bispo Macedo, sou a Jussara. Eu venho agradecer ao Senhor pelo livro Jejum de Daniel, que fez toda a diferença na minha vida. Porque depois que eu li esse livro e eu fiz o Jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. E isso transformou a minha vida. Obrigada. O livro Jejum de Daniel,
do Bispo Edir Macedo está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, se for possível, quando você subir no altar, não leve dinheiro, leve cheque ou boleto bancário, se for possível. Evite fazer ofertas em dinheiro. Se você puder fazer a sua oferta com um boleto bancário, com cheque, seria melhor. Já entraria direto na conta da igreja e não ficaria exposto à ação do mal. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora e, sobretudo, nesta fé, em nome do Senhor Jesus.